Muito bem. Já reparou que conforme a noite vai chegando, suas dores vão se intensificando? E sintomas gripais, como a febre, por exemplo, elas vão aumentando. É à noite que os pacientes costumam relatar seus maiores períodos de sofrimento. E isso existe uma razão muito lógica baseada na fisiologia e bioquímica, que é justamente onde a terapia ortomolecular foca sua atenção. Olá, bem-vindo ao seu canal de Saúde Integrada. Eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro, mestre e doutor em Ciências Fisiológicas com ênfase em Bioquímica e especializado no tratamento da dor por acupuntura. Hoje vamos entender por que, então, nossas dores costumam se intensificar e sintomas como febre e mal-estar costumam ficar piores à noite. Existe uma razão fisiológica que justifica isso. Ao longo do dia, nós temos oscilações hormonais. E o hormônio que está relacionado à diminuição do nosso limiar de dor é o cortisol. O cortisol é um hormônio que, por volta das 6, 7 horas da manhã, varia um pouco de indivíduo para indivíduo. Eu vou deixar uma tabela aqui, um gráfico, na verdade, mostrando a oscilação desse hormônio na corrente sanguínea ao longo do dia. Conforme esse hormônio ele começa a aumentar suas concentrações no nosso sangue, e isso ocorre em períodos de manhã, próximos da hora de acordarmos, então, por volta das 6, 7 horas, começa a aumentar esses níveis de cortisol, o que nos deixa em estado de alerta para enfrentar o dia. Por que isso acontece? Acontece porque somos programados geneticamente para atuarmos durante o dia. Evolutivamente, nossa espécie evoluiu como indivíduo adaptado ao dia. Não temos adaptações como os gatos, que enxergam muito bem à noite. Não temos alterações no nosso corpo que nos permitam ter vantagens na vida noturna. Somos animais diurnos. E sim, somos mamíferos do filo cordado. Tá? Então, por sermos e contermos adaptações diurnas, nosso hormônio cortisol começa a ser liberado na corrente sanguínea para nos preparar para enfrentar o dia, para encarar uma situação de luta ou de fuga, já que no passado precisávamos lutar para obter nosso sustento, nossa alimentação, precisava matar um animal por dia. Então, e muitas vezes passava-se por períodos de muita escassez de alimento, por isso armazenávamos gordura, mas isso vai ser tema para uma outra conversa. Voltando para o cortisol, nossa concentração plasmática de cortisol começa a subir, começa a se elevar e nós começamos a ficar preparados para enfrentar o dia. Por isso que muitas vezes acordamos antes mesmo do despertador, porque nosso ciclo noite-vigília ele está pré-programado. É claro que isso sofre alterações de acordo com a rotina que o indivíduo adotou para si. Por exemplo, pessoas que estão habituadas a acordar cedo costumam ter esses níveis de cortisol se elevando antes daqueles indivíduos que estão acostumados a dormir até 1h da tarde. Da mesma maneira como nossos níveis de cortisol começam a subir, eles também começam a decair. Então, cerca de 12 horas depois, digo 12 horas depois, pois nós somos animais diurnos e como tais precisamos descansar à noite, então respeitamos uma cerca de um dia. Por isso que também chamamos isso de ciclo circadiano. Então, ao longo de um dia, nós temos essas oscilações que respeitam dada evolução da hora. Então, por volta de 12 horas depois, começam a decair os níveis de cortisol e é quando nossas dores começam a surgir. Bom, mas então, qual é a relação do cortisol com a dor? Bom, olhem o nome. Cortisol, um corticoide produzido naturalmente pelo nosso corpo. As suprarrenais produzem tanto a adrenalina quanto o cortisol, para nos preparar para lutar ou fugir. Então, algumas alterações ocorrem no nosso corpo. Quando tomamos um susto, nossa suprarrenal libera adrenalina e libera cortisol. A adrenalina vai manifestar sinais como taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca, taquipneia, que é aumento da frequência
de incursões ventilatórias, ou seja, a gente acelera a frequência respiratória, faz midríase, que é a dilatação da pupila para aumentar o campo visual, vasodilata alguns vasos relacionados à melhor nutrição e aporte de oxigênio dos músculos, pois são eles que nós utilizaremos para lutar ou para fugir. E o cortisol, ele vai diminuir a nossa percepção de dor, porque em uma luta, obviamente, nem todo mundo vence 100% da batalha. Então, é possível que alguns ferimentos fiquem ao longo dessa luta. Então, esse cortisol possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Veja que o próprio nome, cortisol, corticoide, ele é uma molécula igual ou muito similar àqueles corticoides que nós infiltramos nas articulações, tomamos para diminuir a dor em condições de muita dor. É claro que produzimos isso naturalmente, porém em uma concentração mais baixa. Quando o nosso próprio corpo não é capaz de produzir numa concentração suficiente para promover a diminuição da inflamação e a analgesia, então nosso corpo acaba sofrendo com a inflamação por muito tempo. E essa cronicidade faz com que nós tenhamos que tomar um medicamento glicocorticoide. E com essa forma, aumentemos as concentrações plasmáticas de cortisol. Então quer dizer que corticoide é bom? Não, não é bom, porque ele é um hormônio glicemiante e que causa outras alterações. Dizer que algo é glicemiante, assim como o cortisol também é glicemiante, quer dizer que ele libera glicose no sangue. Um aumento crônico de glicose no sangue faz com que nós venhamos a desenvolver uma condição de resistência à insulina, porque a insulina é um hormônio que se liga aos receptores nas células para poder permitir que a glicose vá para o interior da célula e seja utilizada. Então, quando há resistência à insulina, quer dizer que esses receptores perdem a capacidade de ter o melhor aproveitamento dela. Logo, fica mais açúcar, mais glicose no sangue. E por consequência disso, nós desenvolvemos uma condição patológica denominada diabetes. Não pode então fazer uso de glicocorticoide? Pode, porém, em tempo e intervalo de dose muito pequenos e de acordo com a necessidade. Mas nós não produzimos cortisol? Produzimos cortisol, porém ele respeita um ciclo circadiano, além de ser uma concentração fisiológica. E ainda assim, a cronicidade na produção excessiva de cortisol trazem problemas como síndromes metabólicas. Basicamente, síndrome metabólica significa dizer que o indivíduo vai desenvolver diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, doenças cardíacas associadas, obesidade, entre outras. Bom, então, eu espero que tenha ficado claro o quanto importante é o cortisol, o porquê que conforme chega a noite, nossos níveis de cortisol diminuem e a nossa dor começa a aumentar, e o porquê não é vantajoso nós estarmos com cortisol elevado. Devem ter se perguntado, cortisol é o hormônio do estresse? Exatamente. Condições de estresse, como a necessidade de lutar ou fugir, ou o susto, ou o estresse do dia a dia, fazem com que nossos níveis de cortisol subam e se mantenham elevados. E essa cronicidade faz com que desenvolvamos doenças metabólicas crônicas. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!